Boa noite! Estamos aqui para começarmos aqui mais uma live e eu quero fazer uma oração antes de começarmos aqui. Pai, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti por mais esse dia de vida. Pedimos a Ti, Senhor, que derrame graça e poder sobre nós, Pai. Quero agradecer a Ti pela Tua presença, pelos Seus cuidados sobre nós, Senhor. Agradeço a Ti pela minha família, agradeço a Ti pela família, Senhor, dos meus irmãos, que o Senhor derrame graça e poder. Pai, como tenho orado todos os dias, Senhor, eu quero entregar as famílias do mundo inteiro, Senhor, em Tuas mãos, que o Senhor possa derramar graça e poder. Oro por cada nação, peço a Ti que derrame da Tua graça, que o Senhor venha agir poderosamente. Peço a Ti, Senhor, que derrame do Teu poder sobre as nações. Oro pela nação brasileira, peço a Ti, Pai, que esteja presente na nossa nação todos os dias, cuidando de nós, Senhor. Peço a Ti, Pai, que fale conosco através da Tua palavra, que derrame, Senhor, o poder da Tua palavra em nossas vidas, que sejamos alcançados pela Tua graça e por Tua misericórdia. Fala, Senhor, os nossos corações, que o Senhor possa derramar do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estudar a Bíblia. Eu tenho hoje um assunto para tratarmos, não vou demorar, tá? Um assunto assim que a gente precisa ficar bem atento para isso. Então eu quero abrir com você Lucas 19, vamos ler do versículo 9 ao versículo 14. Desculpe, Lucas 18, tá? Lucas 18, versículo 9 ao 14. Vamos falar sobre a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Ô Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Aqui, Jesus fala de 2 tipos de pessoas, ou 2 tipos de coração. Jesus fala do fariseu e do publicano. E isso aqui é interessante, porque nós precisamos saber quem são, né? Quem é quem? Quem era fariseu e quem era publicano? Fariseu eram doutores da lei. Fariseu eram homens que eram modelo no templo. Tá? Então esses homens eram modelos no templo. As pessoas se espelhavam na vida daqueles homens, porque eles eram os doutores da lei, eles tinham a lei em suas mãos. Eram eles que ensinavam nos templos. Então, esse camarada era notado pelo povo. Esses fariseus eram pessoas que as pessoas queriam imitar.
Mas aqui, o que acontece? O fariseu revela o seu coração. O coração dele era um coração soberbo. O coração desse homem era um coração mau. Ele achava que ele era alguma coisa, e Jesus já começa, né? Quando ele começa a falar desse texto, ele fala que esses homens confiavam em si mesmos. Por quê? Eles se achavam melhores do que os outros. Mas quem eram os publicanos? Publicanos eram judeus que cobravam impostos para o governo romano, para o Império Romano. E o que acontecia? Esses, ao cobrarem seus impostos para o governo romano, eles cobravam um pouco a mais. E esse a mais, eles ficavam para eles. Então eles eram tidos como pessoas ruins, impuras, pecadores. E ninguém queria se relacionar com esse tipo de gente. Só que aqui, quando Jesus traz essa parábola, ele traz essa parábola justamente para mostrar o que estava dentro, tanto do fariseu quanto do publicano. Isso aqui é justamente para que você e eu possamos analisar a nossa vida. Não é que agora a gente tem que olhar para as pessoas e a gente vê quem são os fariseus, quem são os publicanos nos nossos dias. Mas nós temos que olhar para dentro de nós. Quem sou eu? Sou um fariseu ou sou um publicano? Agora entenda, não fariseu por ser doutor da lei, tá? Essa parábola não está dizendo isso, que todos os fariseus, ela está falando de um fariseu que tinha um coração horrível, soberbo. E ela também não está apontando para todos os publicanos. Mas aqui apontando para um publicano que tinha um coração bom, um coração que entendia quem ele era. Então não é porque é fariseu que é ruim, e nem é porque é publicano que é bom. Jesus estava mostrando aqui a diferença entre esses dois homens que entraram no templo para orar. Alguém podia pensar assim, olha, o fariseu entrou para orar e agora o fogo vai cair. Só que não. O fariseu entrou para orar e o texto diz que ele orou de si para si mesmo. Isso é, ele orou baixinho. Certamente aqui era uma oração pública. Certamente ele tinha até vergonha da sua oração, ele próprio. Então ele ora de si para si mesmo. Mas o publicano, que todos achavam, ih, rapaz, publicano entrando no templo para orar, que é isso? Pecador miserável, vai fazer o que no templo? Deus nem vai ouvir as orações desse homem. Só que o publicano entra no templo batendo no peito. Era um gesto de tristeza, de contrição. Ele entra no templo declarando para o Senhor que ele era pecador, e o texto diz que ele não ousava nem olhar para o céu. Ele entrou de cabeça baixa, entendendo que ele estava num lugar diferenciado. Ele entrou de cabeça baixa, entendendo que ali era um lugar santo. Ele entrou ali porque ele sabia que era o lugar da habitação de Deus. Então ele entra de cabeça baixa, batendo no seu peito, dizendo que ele era pecador. Ele reconheceu o seu estado. Você e eu precisamos reconhecer o nosso estado de pecador. Somos pecadores.
Temos que ter cuidado com essa nossa humanidade, porque a nossa humanidade é terrível. Muitas vezes ela é carnal. Nós precisamos ser espirituais, nós precisamos obedecer a palavra, fazer cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas, mas muitas vezes nós deixamos a palavra de lado e vivemos a nossa vida humana, carnal, pecadora. E aqui o que acontece? Acontece que esse fariseu, que deveria dar exemplo, deveria mesmo chegar lá, né, no templo, fazer aquela oração maravilhosa diante do Senhor, mas ele entra com o seu coração soberbo, achando que ele era melhor do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Qual a diferença de nós para um traficante? Você já parou para pensar nisso? Qual a diferença entre nós e um assassino? Muitas vezes nós apontamos o dedo, acusamos pessoas só porque elas erraram. Mas Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estamos incluídos nesse todos. Então nós temos que ter mais misericórdia. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. A vingança pertence ao Senhor. Lógico que com isso não temos que ser bestas, né? Desculpe o termo, mas não temos que ser bobo só por causa disso, né? Não, agora você tem que ser bobo. Não, não é isso. Entenda, tá? Entenda, não é isso. Nós precisamos ser pessoas boas. Os nossos corações precisam ser bons. Mas se precisarmos nos defender, temos que nos defender. Mas o princípio é a bondade. Jesus disse que se alguém nos ferir uma face, nós temos que dar a outra. Isso é apanhar duas vezes. Se alguém pedir a capa, temos que dar também a túnica. Se alguém nos obrigar a andar 1 milha, temos que andar 2. Mas nem por isso devemos ser bobos. A gente precisa entender as coisas, separar as coisas, né? Mas voltando aqui a esses 2 homens, um que era para dar exemplo, não deu exemplo. E o outro que nada se esperava dele, deu exemplo. Agora o interessante aqui é que Jesus fala dos 2 tipos de coração. Ele traz assim à tona o que estava dentro desses homens. O que está dentro de você? Muitas vezes nós falamos com os nossos lábios uma coisa, mas com o coração falamos outra. Porque o coração é revelado pelas nossas atitudes. Muitas vezes não é revelado pelos nossos lábios. Embora a Bíblia diz que a boca fale o que está cheio o coração, mas a Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso e corrupto. Então nós precisamos dar uma olhada para a nossa vida. Olhar para nós hoje e, segundo o estudo de hoje, né, falando do fariseu e do publicano, nós observarmos quem somos entre esses 2 personagens. Muitas vezes nós vamos dizer com os nossos lábios, não, eu sou assim como esse publicano.
Eu bato no peito, olho para o Senhor, né? Às vezes não, nem olho, baixo a cabeça e falo: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. Mas, na verdade, o coração às vezes não diz isso. O coração às vezes faz a oração do fariseu. Vamos dar uma olhadinha de novo? Vamos ver aqui o que eles falaram. Veja se você concorda com as orações feitas desses homens. Porque aqui foi assim, o papel foi invertido, né? É como se um tivesse feito a oração do outro, que na verdade foi, né? O fariseu deveria ter feito a oração do publicano. E o publicano se esperava, né, que ele fizesse a oração do fariseu. Mas Jesus estava mostrando justamente isso. Quando os pés do fariseu entraram no templo, esperavam certamente, se alguém tivesse ali esperando isso, né? Esperava que ele fizesse a oração que o publicano fez. E quando o publicano entrou no templo, as pessoas não aguardavam, né, não esperavam que ele fosse fazer essa oração. Então, peraí, vamos olhar aqui, vamos voltar para o texto. Lucas 18. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Agora veja aí, observe isso. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí agora veja só o que ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Vamos parar nele. Ele se põe em pé e ele ora de si para si mesmo, ele ora baixinho, né? E aí, o que ele faz? Veja só. Ele diz que ele não era como os demais homens. Isso é, ele era o santarrão, né? Se a gente for usar aqui um termo popular, ele era o cara. Ele se sentia o cara, o dono da hora. Não, eu sou eu. Aí depois, ele não era como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como o publicano, que era impuro, que era pecador. Então, peraí, ele acha que ele era a nata, ele era o melhor entre todos os outros homens. Ele mais, o que ele faz? Ele acusa as pessoas. Os outros, para ele, eram roubadores, eram injustos, eram adúlteros e eram pecadores. Mas aí ele continua agora, mostrando o que ele fazia. Então ele disse que ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Será que Deus está preocupado com isso? Será que Deus está preocupado com o nosso jejum vazio? Será que Deus está preocupado com um dízimo de um coração sujo? Será que Deus recebe isso como um cheiro suave? Será que essa vida desse fariseu chamava a atenção de Deus? Nada, nada, nada. Então tem muita gente entrando por esse caminho. Esse caminho está errado, não entre por esse caminho. Se você tem esse tipo de sentimento dentro de você, se você
vive dessa forma. Ah, eu estou na igreja, eu leio a Bíblia todo dia. É obrigação, filho. É obrigação. Ler a Bíblia todo dia não significa que nós somos melhores do que ninguém. Né? Jejuar 2 vezes por semana não significa que somos melhores do que ninguém. É obrigação nossa. Entregar o dízimo de tudo é obrigação. A gente não está fazendo nada demais nisso, não. Então a gente precisa ficar atento com o que a gente faz. Porque muitas vezes a pessoa vai fazer como esse camarada aqui, ele achando que ele estava agradando a Deus, ele estava desagradando a Deus. Cuidado com a sua santidade. Né? Mais uma vez, cuidado com a sua santidade. Cuidado com a sua honestidade. Cuidado com isso, porque muitas vezes isso vai causar náuseas em Deus. Como a igreja de Laodiceia. Mas vamos ver agora o publicano. O publicano, todo mundo achava o quê? Ih, olha lá, o pecador vai entrar lá no templo. Vai fazer o quê? Vai orar? Porque tinha horário no templo, tá? No templo se orava pela manhã e à tarde. Eram horários regulares. Então, certamente, né, porque como era oração pública, as orações particulares eram a qualquer momento, mas as orações públicas no templo eram pela manhã e à tarde. Então, certamente, tinha muita gente nesses momentos. Era um momento, né, reunião de oração. Então as pessoas iam para o templo para orar, e oravam publicamente, né? Senhor e tal, clamava ali. Mas aí, o que acontece? O que acontece é que o publicano também entrou lá. O templo não era lugar de publicano, né? O publicano não eram pecadores, mas o publicano entrou no templo. O publicano entrou no templo dando exemplo, mostrando como se devia fazer. Não que ele estava ali para mostrar isso, né? Mas ele estava com a sua vida ali agora diante do Senhor. Sabe como? Com temor e tremor. Então ele entra lá, não ousa olhar para o céu, e ele fala o seguinte, veja aí. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Que oração. Que oração forte, né? A oração que mexeu com o coração de Deus. O camarada entra no templo entendendo que ele era um pecador, isso é, ele era o pior dos piores. Mas ele precisava da graça de Deus. Ele era o pior dos piores, mas ele precisava do poder de Deus na vida dele. Então ele entende isso e ele fala isso para Deus. Agora o legal de tudo é o versículo 14. O versículo 14 vai definir quem é e quem não é. O templo ficava no alto, então eles subiam, isso é, se esforçavam para chegar no templo. Mas agora veja a palavra de Jesus a respeito desses dois homens. Versículo 14. Digo-vos que este, tá, desceu justificado. Este foi quem? O publicano. Então veja só. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. E não aquele fariseu. Então o publicano desceu justificado. Mas se fosse esperar digamos que um julgamento, ou, uma escolha do povo, quem desceu justificado para casa? O povo ia dizer o quê? O fariseu. Mas Jesus falou, não, Jesus conhece o coração. Então o que nós precisamos cuidar é dos nossos corações. Porque às vezes os nossos lábios vão falar coisas que o coração não está dizendo. E a gente precisa ficar muito
muito esperto quanto a isso. Jesus está voltando. Nós precisamos cuidar do nosso interior. Nós precisamos cuidar dos nossos corações, porque senão Jesus volta e a gente não sobe com Ele. Aí, o que acontece? Jesus vai agora e explica o que acontece quando entramos no templo com o coração sujo ou com o coração limpo. Veja aí. Aí ele fala assim: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, peraí. Aqui ele fala de dois caminhos. Um caminho da exaltação, né, aquele camarada soberbo que levanta o nariz, né, que anda assim, olhando para os outros como se ele estivesse por cima. Mas ele mostra o outro caminho, que é o caminho da humilhação. Aquela pessoa que anda assim, ó, entendendo, eu sou pior do que todos. Eu sou pecador. Eu entendo que eu sou um pecador e eu preciso da graça de Deus. Então ele não ousa nem olhar para o céu. Então a diferença vai estar nisso. A diferença não vai estar numa Bíblia grande. Ah, eu tenho uma Bíblia grande, você não tem. Ah, eu dou o dízimo de tudo, você não dá. Ah, eu jejuo 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes por semana, você não. Deus não está preocupado com isso. Deus quer ver em nós um coração íntegro. Deus quer ver em nós um coração puro. Deus quer ver em nós uma coisa que nós precisamos fazer: empatia. Empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Aí tem gente, ah não, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei isso, estudei aquilo, sou PhD, sou... Deus não está preocupado com nada disso. O que nós precisamos é ter um coração íntegro diante do Senhor, entendendo que nós não somos melhores do que ninguém, entendendo que somos pecadores e precisamos da graça do Senhor nas nossas vidas, entendendo que somos chamados a servir ao nosso próximo. E é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo falou assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ele não estava dizendo que ele saiu batendo nas pessoas. Combater o bom combate não é sair batendo ninguém, sabe? Não é sair pisando nas pessoas. Combater o bom combate é ter um trabalho espiritual diante do Senhor, né? Com o coração íntegro, com a sua vida limpa diante do Senhor e tranquilão, ajudando as pessoas. Então tem gente que não está entendendo isso. Precisa entender. Eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Então, entre o fariseu e o publicano, havia um hiato, né? Um espaço muito grande. Corações diferentes. Mundos diferentes. E aí Jesus diz que o publicano desceu justificado, isso é, voltou para casa perdoado pelo Senhor, reconciliado com Deus. E o doutor da lei desceu como? Humilhado. Então, se você quer ser exaltado, se humilhe. Se você se exaltar, você vai se humilhar. Que a graça do Pai esteja sobre nós, que possamos entender isso a tempo, né? Porque tem gente que está esperando o dia 1º de janeiro chegar para mudar de vida, para mudar de conduta. Não, faça isso agora. O nosso momento é esse aqui, agora. Daqui a um minuto a gente pode não estar mais aqui. Então, faça isso agora. Reconheça quem você é de fato diante do Senhor. Fala: Senhor, onde você estiver, fala: Senhor, eu
Eu reconheço, eu sou pecador, né? Eu sou pecadora. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder na minha vida. Bata no peito, como esse homem fez, um sinal. O sinal que esse camarada faz na verdade, assim, um gesto, né, de tristeza, de contrição. Ele entendendo que, poxa, a minha vida está arruinada, eu preciso do poder de Deus na minha vida. Eu preciso da graça do Senhor em mim. Então é isso que nós precisamos fazer. E estamos vivendo dias difíceis. Os dias não são agradáveis, são difíceis. Mas o Senhor está do nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo. Então nós precisamos sempre contar com a ajuda de Deus. E que Deus nos abençoe. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre nós, que possamos entender que somos pecadores, somos iguais a todas as pessoas. Não é porque o camarada errou lá na frente que agora eu posso pisar nele porque ele errou. E a gente também erra todos os dias. A gente peca todos os dias. Mas ele é mais pecador do que eu. Quem está dizendo isso? Será que Deus fala a mesma coisa? De repente Deus vai falar, rapaz, você não, hein? Você está pecando mais do que ele. Então nós precisamos entender essas coisas. Não medir as pessoas com os nossos olhos, com as nossas fitas, né? Tem aqui uma régua. Não medir as pessoas com a nossa régua. Deixe Deus fazer isso. Esse trabalho é um trabalho de Deus, não é nosso, né? Então aqui quem estava falando era Jesus. Jesus sabia por que ele estava dizendo isso. Jesus sabia por que essa palavra chegaria aos nossos dias. É para que você e eu pudéssemos olhar para a vida desses dois homens e decidir mudar a nossa. Ele não está dizendo que nós temos que copiar o publicano, não. Mas ele está mostrando entre o fariseu e o publicano o que é melhor para você. E que Deus abençoe as nossas vidas e tenha misericórdia, piedade de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos pedir a tua bênção, Pai. Tua graça. Que o Senhor nos ajude a ter um coração, Senhor, como o coração desse publicano, Senhor. Ele era tido como pecadores por todos. Certamente, na hora que ele entrou no templo, as pessoas torceram o nariz. Senhor, mas o que saiu do coração daquele homem foram pérolas. E o Senhor colheu cada uma delas. E o Senhor mostra que esse homem agradou a Ti, Pai. E diz que ele desceu dali do templo, voltando para sua casa, justificado. Isso é reconciliado, perdoado pelo Senhor. De outra forma, o fariseu, que era doutor da lei, que as pessoas achavam que iam fazer aquela oração, ele orou de si para si mesmo. Ele apontou, acusou as pessoas. Ele se mostrou melhor do que os outros. Ele achava isso. Pai, tenha misericórdia de nós para que nós não venhamos fazer orações desse tipo. Que os nossos corações não sejam dessa forma. Que possamos reconhecer que somos pecadores e somos iguais a todas as pessoas. Que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, pecadores. Nos ajude, Senhor. Nos fortaleça a cada dia. Traga sempre a Tua palavra aos nossos corações, Pai. E que possamos andar em obediência à Tua palavra. Nos abençoe.
abençoe, nos guarde e livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite aí para você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Deus derrame graça no seu coração, que você possa a cada dia amar a palavra de Deus, que você possa entregar o seu coração nas mãos do Senhor todos os dias, e que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Ok? Abração, Deus abençoe, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Amém? Um abraço. Fique com Deus.